Compulsão alimentar é um dos transtornos, né, alimentares. E segundo a APA, que é a Associação Americana de Psiquiatria, que define os transtornos alimentares, a compulsão alimentar faz parte de um deles. Né? Tem a anorexia, a bulimia, a ruminação, são vários transtornos e estão sempre associados também à obesidade, porque desses transtornos a pessoa come, ela come, se for a compulsão, compulsivamente, e vai gerar um excesso de combustível aí, que se chama esse combustível de caloria, e vai ser armazenado sobre a forma de armazenamento de gordura, né? E o corpo entende que sempre a gente pode precisar de energia, então ele vai armazenar até o máximo que ele pode, por isso vem a obesidade mórbida, né? Ele continua armazenando e não para. Bom, a compulsão tem causas que podem ser individuais, tem causas que podem ser familiares e também culturais. Por isso é bem desafiante, porque precisa ver todos esses três itens. O individual seria o comportamento da pessoa, então por isso é considerado um comportamento que tem a ver com alguma coisa emocional que a pessoa vai se relacionar com a comida sob forma de recompensa, né, ou punição. Então são muitos itens que estão associados. Tem a parte genética que se fala hereditária, que pode ser através, que eu uso essa palavra, eu não gosto muito de usar a genética, porque a genética está muito associada à questão das doenças, né? Que aquilo meu pai teve, minha mãe teve, eu vou ter também, mas eu gosto de associar a causas hereditárias no sentido de modelagem de comportamento. Então, se meus pais têm um tipo de comportamento, os filhos vão modelar esse tipo de comportamento. E o alimentar é um comportamento. E aí os filhos podem olhar esse comportamento e fazer igual. E existe também dentro do que eu chamo de ancestralidade, que são as pessoas que viveram antes, até os seus pais, os avós, os bisavós, tataravós, tios, etc. Essas pessoas também influenciam a nível até 7ª gerações, hoje já se prova isso, com um comportamento que eu mesmo não conheci essas pessoas, mas eles estarão sendo modelados a partir dessa hereditariedade. Então tem esse fator e tem o fator cultural, né? Da onde eu nasci e de como é que as pessoas lidam naquela cultura com o comer, com o alimentar e com o nutrir. Então são essas causas mais principais que hoje a literatura já se posiciona, mas não tem uma coisa para dizer, é isso. Por isso é importante, principalmente, a observação de si mesmo, de como eu funciono. E como é que eu estou fazendo em relação ao alimento? Quando eu como, por que eu como, para que eu como. E quando a compulsão vem especificamente, o que é que está acontecendo comigo que está me dando essa vontade, esse desejo? Normalmente é uma falta de algo da criança, da minha criança, de quando a minha criança viveu na relação familiar, que está faltando alguma coisa e como forma de recompensa eu vou comer porque eu vou ter aquele momentâneo prazer e vai me satisfazer. Mas aí aquele momentâneo prazer precisa de mais novamente, e aí eu como de novo. Por isso esse comportamento compulsivo. Respondendo a pergunta se existe uma calibração do nosso corpo em relação a comer e parar de comer, né? Então, existe sim, existe isso, é feito através de feedbacks hormonais. Todo o nosso corpo é feito através de feedbacks hormonais. Fisiologicamente, ou seja, dentro do nosso sistema, o normal é que o corpo dê esse feedback para você. Tá tudo funcionando normal. No seu caso, especificamente, tudo está funcionando normal. Então, existe no nosso estômago a produção de um hormônio chamado grelina. Esse hormônio, ele é produzido e ele vai falar pra gente que induzir a gente a comer, né? E existe um outro hormônio que é produzido pelas células adiposas, que é a leptina, que ela vai falar, tá na hora de parar de comer. Então, existe essa calibração interna do nosso corpo. E ela fala, tá na hora de... E manda os comandos para o nosso cérebro avisar, tá na hora de parar. Então, existe uma interligação desses hormônios que é o que se chama de feedback, tá? Enquanto um tá alto, o outro tá baixo, enquanto o outro tá baixo, o outro tá alto. Quando nós entramos numa percepção sensorial do nosso corpo, e isso tem a ver com emoção e pensamento, de como nós lidamos com a nossa imagem, com o nosso corpo, com o nosso eu, o nosso ser.
Quando essa conexão existe com você, esse feedback funciona normal. Mas como de alguma forma você desconecta do seu corpo, é como se você estivesse ausente mesmo do seu corpo, começa a ter uma desconexão da imagem de si e do eu. Então é quando esse termômetro com essa calibração começa a não funcionar de uma forma adequada. Então você come e não tem um aviso. Se tem um aviso, eu estou tão envolvida com os pensamentos e a minha emoção que eu não vou conseguir prestar atenção nos avisos que o corpo vai te dar para parar de comer. E é onde que eu chamo que quebra essa regulagem. E aí a pessoa fica comendo compulsivamente porque esse termômetro não está funcionando. Quebra no sentido momentâneo, porque eu acredito que sempre o nosso corpo é adaptado. Então ele vai voltar a funcionar. Mas para isso precisa prestar atenção no seu corpo, nas suas emoções, nas suas necessidades, principalmente necessidades. Então essa equação de caloria também vai funcionar. Então eu vou falar, hoje eu comi muito, não, já comi o suficiente por hoje. Então eu vou comer mais tarde, ou eu não estou com fome. Então dentro do processo que eu faço, eu preciso que vocês comecem a observar o que é necessidade, o que é desejo e o que é vontade. Quando você consegue responder essas 3 perguntas, é desejo, é necessidade ou é vontade, você começa a compreender, a lidar com sua emoção, com seu corpo e a entrar nesse âmbito interno de conectar consigo mesmo, para que o seu calibre volte a funcionar. Pô, Roberta, é interessante que ano passado a OMS ela fez um estudo e ela chegou à conclusão que cerca de 10% da população do mundo tem compulsão alimentar pós-Covid, pós-pandemia, quer dizer, principalmente lockdown. 10% da população, o fato de ter ficado muito tempo ali preso, e isso provocou esse número imenso, porque se a gente fala de bilhões de habitantes na Terra, então nós temos milhões, centenas de milhões de pessoas com compulsão alimentar, né, que é chamada da TCA, né, transtorno de compulsão alimentar. E quais são os sintomas que a pessoa pode dizer, caramba, eu tô com compulsão, ou então meu filho tá com compulsão, minha filha, minha amiga tá com compulsão? Que tipo de sinal de alerta é dado por uma pessoa que está com compulsão alimentar? Bom, dentro do diagnóstico, né, da APA, que é a Associação Americana de Psiquiatria, existe uma definição. Existe a compulsão alimentar normal e a compulsão alimentar periódica, né, que são períodos que você tem esse ataque, né? Então, você pode ter esse ataque uma vez por semana e até 14 vezes. E isso dura até 2 horas. Então é aquela hora que eu vou atacar a geladeira, ou acordo de madrugada e fico 2 horas comendo sem parar. Aumentou pela pandemia? Aumentou. Com certeza aumentou. Por que aumentou? Porque a pessoa teve que necessariamente a lidar com ela, e ela não está preparada a lidar com ela. Nós fomos treinados, Micarla, a lidar com os outros. Nós fomos treinados a lidar com as pessoas, para olhar para os outros, porque, existem umas mensagens subliminares que não foram muito entendidas dentro da espiritualidade, dentro das religiões, né? É dando que se recebe, né? É perdoando que se é perdoado, eu cuido do outro, né? Mas primeiro ame a si mesmo. E Jesus veio dizer isso, ame a si mesmo. Primeira pessoa que você precisa lidar nesse planeta é você. Você nasce só e morre só. Você veio através de uma barriga de um pai, ou de uma mãe, ou de um masculino e um feminino. Mas a primeira pessoa que você precisa lidar é você mesmo. E ame a si mesmo, olhe para você. E a pandemia fez isso, obrigou a pessoa a ter que parar e olhar para si mesmo. E são tantas as necessidades que nós temos, porque eu também estou dentro dessa, são tantas as necessidades que nós humanos temos aqui, que lidar com essas necessidades dá uma pane. E a pessoa não sabe lidar com essas necessidades, não sabe lidar com os sentimentos. Nós não fomos treinados a falar do que sentimos. E aí, isso fica dentro do corpo, somatiza. E o que a gente faz? Compulsão.
Seja compulsão por comprar, por comer, por gastar, por sexo, por drogas, por álcool. Aumentou também o índice de álcool na pandemia. Aumentou tudo que é compulsão. Então por quê? Porque nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos. Nós não sabemos o que pensamos e nós não prestamos atenção que o pensamento vem. Então, quando parar, a pandemia fez isso. Eu estou dentro de casa, eu estou pensando, nossa, meu corpo está sentindo isso. Eu não posso sair, eu não tenho como extravasar através de um movimento no início. Agora você pode sair, você pode extravasar. Então, nós tivemos a chance na pandemia de olhar para si mesmo. E agora é o momento. O planeta está em transição. Então, nós também temos o nosso campo eletromagnético, que está conectado com o planeta. E dentro desse campo do planeta, as energias são absorvidas. Então, nós estamos conectados com a humanidade como um todo. Agora, tudo é sistêmico. Não basta só o indivíduo, mas começa pelo indivíduo. Então, olhar para si mesmo é começar a prestar atenção. Quem sou eu? O que eu penso? Como eu funciono? E para onde eu estou indo? Né? E isso é evolução espiritual. Nós estamos aqui para nos evoluir. E o corpo faz parte, senão não estava encarnado. Estava no espírito, já na alma. Então, olhar para o próprio corpo, olhar para o espelho e dizer, eu tenho um corpo que caminha comigo. E é a partir dele que eu vou me desenvolver. Então, um corpo pesado, fica difícil andar. Um corpo doente, fica difícil caminhar. Então, esse acontece assim, e vem acontecendo assim. Então, a pandemia veio para tirar a gente do nosso nível de conforto e dizer, ei, pare, olhe para você. Olhe para o que você come, olhe para o seu corpo, precisa de movimento. Olhe para o seu pensamento, precisa de coisas positivas. Olhe para o seu sentimento. Você sente inveja, raiva, você sente ressentimento. Você vai deprimir se ficar assim. Nós fomos treinados a comer por um padrão cultural. Esse padrão cultural tem a ver tem um horário. Então, você imagine se não tivesse um horário e se você estivesse em casa, numa família antigamente com 13 meninos dentro de casa, né? Que as famílias tinham 7 a 14, 20 pessoas. E isso foi reduzindo ao longo desses anos, que a gente está nesse século, que agora é 1 e olha lá, né? 2 estourando já é demais. Então, você imagine que isso foi um padrão cultural alimentar em que para poder esse monte de crianças, esse monte de pessoas dentro de uma casa, quase 20, para poder alimentar, precisava ter horários. Então, foi criado padrões de horários para se comer. No café, no almoço, então tem aquela hora que tem que estar todo mundo na mesa comendo. E às vezes a criança ou aquela pessoa que estava ali comendo não tinha fome, não estava. Então, hoje eu gosto de falar que existe os padrões culturais e existe o padrão individual. Tirando o padrão cultural, nós sentimos fome, porque o corpo dá esse feedback. Está na hora de você colocar alguma coisa para dentro, porque sua glicemia é baixa, talvez os seus suportes de gordura não esteja ainda jogando essa glicose dentro do seu sangue, você sente aquela tonturinha, e você fala, não, acho que eu preciso comer alguma coisa com açúcar, com sal. Então, isso é quando você entra em contato com a sua sensibilidade interna, você tem esse feedback. Fome é um deles, que o sistema nervoso vai dar esse sinal através da fome e da sede, que é quando o corpo tem a necessidade. Então, é bom respeitar, Hoje eu trabalho com o projeto Eu Me Nutro e eu digo que tá com fome, come. Não tá com fome, não come. Precisa comer? Não. Precisa ter alimento no corpo. E existem outras formas de alimento que não seja o alimento físico. Existem as formas sutis, que é o que a gente chama de energia sutil de prana. Prana alimenta, vem através do ar e da luz. Mas nós, seres humanos normalmente treinados a comer, achamos que precisamos só daquele alimento físico. Então, se você ainda está comendo alimento físico, então preste atenção na sensibilidade do corpo. Está com fome? Come. Não está com fome? Não come. Não tem que ter horário. Se você mora só, ou se você não tem mais aquele, vamos dizer assim, responsabilidade de alimentar as crianças, de ter horário, porque tem escola, tem menino, tem aquilo, você mora só e não está com fome, mas olha para o relógio, tá 12 horas, eu preciso fazer um almoço, mas eu nem estou com fome, você vai comer por comer.
Isso vai transformar no seu corpo em energia, que vai transformar em caloria, que vai transformar em peso através de gordura. E você depois tem que ficar preocupada em tirar esse peso. Então não se preocupe, se ocupe com outras coisas. Está com fome, vai lá e come. Não está com fome, não coma. Eu tenho certeza que você vai perceber e vai começar a calibrar esse termômetro interno seu, que é a hora de comer e a hora de não comer. E o corpo te dá esse aviso. Basta prestar atenção. No início é uma confusão, mas aos poucos você vai adaptando, até o momento que você fala, acordei, tô com maior fome. Senta e coma. Tá na hora do almoço, mas eu não tô com fome. Não tem que parar para almoçar, vai fazer outra coisa. Mas vai chegar uma hora que vai dar fome e você vai, senta e come. Né? Come essa sensibilidade de estar lidando com o próprio corpo. O que eu preciso? Né? De que eu estou precisando agora? Eu ensino uma coisa, Miquel, que é muito legal quando você vai no self-service. Porque self-service é a melhor coisa que tem para você comer muito, né? E principalmente se você vai num restaurante que tem coisas muito boas. Então normalmente tem um prato grande e você quer colocar tudo no seu prato. Então uma das coisas que eu ensino preste atenção, quando você está conectado com essa sensibilidade no seu corpo, você olha para o self-service, primeiro olha para tudo. O corpo vai te sinalizar o que é que ele está precisando. Lembra, vontade, desejo e necessidade, são as 3 coisas. Quando você vai no self-service, é hora de treinar essas 3 coisas na prática. Difícil, é vontade, é necessidade, né, que o seu corpo está pedindo, ou é desejo. E aí você começa a lidar com você nas horas que você vai estar lidando com o alimento. E aí é possível, sim, fazer isso. Estou com fome, come. Não estou com fome, não come. Aí você pode perguntar, mas pode ser que eu não tenha fome nunca, que algumas pessoas não têm fome nunca, come porque está obrigada a comer. Bom, essas pessoas que não têm fome nunca, talvez elas já tenham esse padrão de mudança de DNA, de energia sutil, de sair da matéria, do alimento, para a energia mais sutil. Mas existe uma coisa dentro de nós que se chama as crenças. Nós temos crenças sobre a alimentação. E nós tivemos pai e mãe que a nossa criança ficou lá escutando. Menino, você não comeu? Vai comer, tá na hora de comer. E se você não respeita essa crença, você está indo contra a sua ancestralidade. O que a gente chama de você vai contra a sua lealdade sistêmica. E aí você come para pertencer a essa família, para atender a voz da sua mãe, ou da sua tia, ou da sua avó, de quem criou com você e cuidou da sua criança. Então você fica escutando aquela voz. E aí a hora que você não come, vem a voz. Por isso é importante novamente entrar dentro de você e perceber, essa voz é sua ou essa voz está vindo da sua crença, que foi o significado, que foi aquelas pessoas que cuidaram de você. Mas você já cresceu, já passou, não tem que comer. Já cresceu. Muito bom. Mais sobre o seu trabalho, Roberta, onde é que a gente procura? Bom, eu sempre estou postando as entrevistas aqui lá no canal da Humano Center, né? Sempre eu gravo e posto lá para quem não ouviu, e se quiser fazer algumas pessoas que não puderam estar ao vivo aqui, escutando na rádio com a gente, pode estar ouvindo lá. E, bom, eu tenho um Instagram chamado Eu Me Nutro, né? Que é o projeto que é você ser o nutricionista de você mesmo, né? Você saber lidar com o seu corpo, com a sua nutrição, do seu corpo, emoção, pensamento e alma, tá? Então, eu me nutro. Obrigado, Roberta, e até a próxima.